vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E a pergunta é a seguinte: como é que você se relaciona com o seu patrão? Estou falando no contexto atual. Porque se eu for olhar o contexto bíblico, eu teria que dizer assim, você como escravo, como é que você se relaciona com o seu proprietário? Mas como nós estamos no Brasil, não temos proprietário, mas temos chefes, temos patrões. E como é que a gente se relaciona? Primeiro nós vamos aprender o contexto bíblico, como era, quais as orientações de Deus, através do seu apóstolo Pedro, para os crentes, como eles deveriam se relacionar com os seus proprietários. Porque o contexto bíblico é contexto de relação entre proprietário e servo. Eu sei que a Bíblia, geralmente, ela ameniza a tradução. Os tradutores chamam de servos, mas geralmente servo na Bíblia tem um contexto de escravo, né? Quando emprega a palavra doulos. Mas aqui no texto não é bem assim, doulos. É uma palavra que fala escravo também, mas em relação a proprietários, a pessoa sendo empregado de alguém, de uma casa, onde tem um patrão e a pessoa é serva. Então, e o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: o nosso país, o ambiente que você vive, ou quer dizer, no mundo ocidental, onde a liberdade e as relações entre patrões e empregados são mais amenas, não são aquelas relações escravizantes, talvez o ocidental não entenda muito isso, porque ele não vive isso. O Brasil, você não vive isso. Mas primeiro vamos olhar o conselho de Deus para o povo dele que vivia naquelas condições em que ele era servo, ele era escravo e ele era proprietário, ou seja, ele tinha um proprietário, ele tinha um dono, ele tinha um senhor. Então, vamos ver o que é que a Bíblia ensina, e o que eu quero dizer aos irmãos, que os irmãos não devem nunca, se ter essa dificuldade, procure vencer. O que é que eu digo de dificuldade? É dizer assim, eu nunca iria me submeter ao que, se eu vivesse essa situação, eu nunca iria me submeter.
para mim, não dá. Claro que você está vivendo numa época muito distante daquela época. Está vivendo quase 2000 anos de distância em relação a tempo. Mas, quando a Bíblia Sagrada nos ensina uma coisa, nós temos que entender que é Deus que está ensinando, que está orientando. Não é Pedro que está ensinando, nem está orientando. Pedro está apenas sendo usado como vaso por Deus para orientação dos seus filhos. E você vai ver que era a melhor orientação. Por mais incrível, por mais dificuldades que tenhamos de entender hoje, você vai compreender que era a melhor orientação que Deus estava dando. Sempre Deus dá a melhor orientação. Embora a gente, muitos tenham dificuldade de compreender. Então vamos ver primeiro quais essas orientações para aqueles irmãos, uma vez que a nossa cultura é uma cultura que não é semelhante, pelo menos na mesma intensidade, daqueles irmãos que viveram naquela época, e vamos ver por que era a melhor orientação. Então, qual a orientação que ele está dando para os irmãos daquela época? Que geralmente eram escravos. Eram escravos. Você tem que entender que eles viveram uma época diferente da nossa, que você não tinha uma relação de trabalho como tem hoje. Por exemplo, hoje você trabalha para alguém, tem um patrão, você tem direitos trabalhistas que a lei lhe dá. Você tem direito a uma jornada de trabalho que a lei estabelece. Você tem direito a certas vantagens que a lei lhe dá esse direito. E você usufrui desses direitos, também tem os deveres. Então é fácil no contexto de hoje. Mas no contexto daquela época não era fácil. E como é que Deus orienta aqueles irmãos daquela época? E se você vivesse hoje em um país, não o Brasil, mas um país que ainda adotasse a escravidão, então você estaria vivendo no mesmo contexto daquela época. Só que você não está vivendo, você, pelo menos nós, do Brasil e do mundo ocidental. Mas qual foi o conselho? Primeiro, é uma palavrinha que nós resistimos nos nossos relacionamentos. Uma palavrinha que todo ser humano resiste. É uma palavra que em diversas áreas da vida as pessoas resistem. Qual é a palavrinha? É a palavra submissão. Sujeição mesmo. Traduzindo melhor, obediência. Obediência. E o que é que ele nos aconselha? Ele diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. E Senhor aqui não é Deus, não. É o Senhor homem. É o proprietário. É o patrão. Patrão. Aqui no contexto, claro. No contexto, o Senhor aqui está no sentido de Senhor homem. Claro que Deus é o Senhor. Mas aqui está no contexto de homem. Então ele diz: servos, serem submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Aí diz: mas que tipo de Senhor eu tenho que ser submisso? Só os bons? Só os maravilhosos? Só aqueles que me tratam bem? O que é que o texto diz? Não somente se for bom ou cordato, porque havia aqueles proprietários, aqueles senhores que eram bons. Alguns, os tementes a Deus geralmente eram, mas havia também pessoas que não eram tementes a Deus, mas eram pessoas humanas, que sabiam tratar os outros, tratavam com respeito. Por isso que ele fala, não só o bom e cordato, se a pessoa tivesse o privilégio de ter um senhor desse, propriedade desse,
Então, a Bíblia recomendava submissão, recomendava obediência. Mas se a pessoa não fosse bom, fosse um tirano, fosse um perverso, como é que o crente é aconselhado? O texto aconselha também a obediência, aconselha a submissão. Por mais difícil que seja, o texto diz. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ao perverso. Agora, vamos colocar isso em termos práticos. No nosso dia a dia, uma vez que eu não estou falando para aqueles irmãos, porque aqueles irmãos já estão no céu. Não adianta a mensagem para eles, porque estão no céu. Se tivesse, por exemplo, um irmão daquela igreja, a que Pedro se dirigiu, local chamado, um nome qualquer, eu não estou me dirigindo a ele, porque ele já morreu. Ele está no céu e a palavra não tem mais direção para ele. Não se aplica a ele. Mas ele se aplica a mim e se aplica a você. Então ela é dirigida a você. Diz a você. Que vive num mundo muito melhor do que eles viveram. Mas você tem um chefe, um patrão perverso. Como você reagiria nesse relacionamento patronal, de empregado-patrão? Como você se rebelaria? Você faria alguma trama para derrubá-lo? Como você agiria? Eu sei que a nossa tendência é nos livrar daqueles que nos perseguem, daqueles que nos fazem mal. Essa é a sua tendência, a minha é de todos nós, irmãos. Aqui não tem nada, ninguém falando, dizendo assim, eu estou dizendo isso porque eu ajo diferente. Eu não agiria diferente de vocês, em hipótese alguma. Eu estou dizendo o que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia está me dizendo que nesse relacionamento, eu seja submisso até ao perverso. Não sei se os irmãos se lembram, no domingo passado, que nós falamos na Bíblia, lá do texto, a Bíblia falava do relacionamento entre os povos de Deus e os governantes. E a Bíblia nos ensina a acatar, a respeitar os nossos governantes, independente deles serem bons ou ruins. E dê exemplo de homens de Deus que conviveram com governantes ruins e foram submissos, sofreram por isso, como foi o caso de Pedro, que conviveu com Nero, de Paulo, que conviveu com Nero, e disse também que no transcorrer da história houve homens de Deus que conviveram com pessoas perversas, como um pastor luterano, do que eu conheço, mas há outros, chamado Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que ele era um pastor luterano e ele arquitetou a morte de Hitler. Assim, Hitler é tirano. Se a gente tramar e tirar a vida dele, nós estamos fazendo um favor à humanidade e agradando a Deus. À luz do texto bíblico, ele estava agradando a Deus. À luz do texto bíblico. Ele fez isso e ele terminou enforcado, porque a rebelião foi descoberta e ele foi enforcado. Mas a gente realmente fica raciocinando, tirar um camarada desse de circulação não ia fazer bem a tanta gente? Também. Mas a Bíblia ensina isso? Não. Porque a Bíblia está ensinando submissão até a esses perversos. Agora, a gente pergunta, é sábio? Por que Deus dá esse conselho? Porque é o melhor para você. É o melhor para você, é o melhor para mim. Eu pergunto, qual é a vantagem que você vai ter
lutando contra alguém que é mais poderoso do que você? Quem vai sair perdendo? Na hora de medir braço, força, quem ganha? É ele. Você vai sempre perder. Você vai ser o idealista, mas quem vai para a forca é a pessoa. Quem vai para a morte é a pessoa. É inteligência. Deus diz assim, haja com inteligência. Se Deus operar, tudo bem. Mas nem sempre Deus faz uma intervenção. Então, a inteligência não é brigar com aquele mais forte. Né? Eu vou dar uma ilustração. Vamos supor, eu vi um dia, eu dei exemplo aqui, de aquele cachorrito pequinês, aquele abusado, piche, né? É piche, né? Piche. E viu um fila, um cachorro grandão, andando, e o piquinês latindo, ele cabia na perninha do coisa. E estava lá mordendo, só precisava o cachorro abocanhar ele e pronto. E o cachorro até desprezou, olhava assim, e desprezou. Porque aquele cachorro era bom. Mas se aquele cachorro não fosse bom, tampasse a boca dele, né? Quem é que ganhava? Quem ganhava era o piche. Então, o que Deus está dizendo é inteligência. Então, qual é a inteligência que a Bíblia vai dizer, vai falar nesse relacionamento? Que Deus deu, por meio de Paulo, por de outros escritores, dizendo que, em relação às autoridades, a gente ora por elas. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e sossegada, porque Deus, na sua soberania, ele pode amansar o perverso. Deus é soberano em tudo, irmãos. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo na história. Teve um irmão nosso, servo de Deus, lá no século XVI, na reforma, na Inglaterra, chamado Tyndale. Não sei se o nome dele é Tyndale ou Tyndale, nego fala lá, Willie Tyndale, é mais ou menos o nome dele. Ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa, que chama o vernáculo. Mas ele traduziu do grego, porque Erasmo já tinha feito a coletânea do grego e a Bíblia já tinha sido impressa, porque Gutenberg já tinha inventado a imprensa, que foi no século XV e ele fez isso no século XVI. E ele recebeu muita oposição da igreja. No caso aqui, não era nem a igreja católica, a igreja anglicana, que Henrique VIII era o cabeça da igreja, porque se rebelou contra Roma. E ele também perseguia, porque no fundo ele era católico com convicção, esse Henrique VIII. E porque ele teve a audácia de traduzir a Bíblia, aí é você sofrer por convicções. Tem um momento que você pode sofrer, eu não estou dizendo que você não deve fazer oposição, mas você deve sofrer por suas convicções para não abrir mão da verdade, aí é diferente. Mas o que ela está orientando é que você não bata de frente com quem é mais forte do que você, porque você vai sair perdendo. Não tem como, você bate de frente, sai perdendo. Então, esse rapaz, esse irmão nosso, ele foi perseguido, morreu queimado, morreu na fogueira, só porque traduziu as escrituras. Ele não brigou com o rei, não denunciou o rei, não. Ele só fez traduzir a Bíblia do grego para o inglês, para que desse ao povo inglês a Bíblia e o povo lesse no idioma dele, e não numa linguagem que o povo não conhecia. E por isso ele foi perseguido e queimado. Quando ele estava sendo queimado numa estaca,
As últimas palavras dele foram essas: ó Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ele estava se referindo a Henrique VIII. Ele não estava amaldiçoando o rei. Ele disse: ó Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E sabe de uma coisa? Alguns anos depois, que a Bíblia ele foi queimado porque traduziu a Bíblia. Alguém traduziu novamente outra versão da Bíblia. E esse mesmo rei, que era contra, deu permissão assim, sem explicação. Sem explicação. Ele nunca daria. Deus ouviu aquela oração e fez esse rei dar permissão para a tradução de uma Bíblia para entregar ao povo inglês. Aí eu fico perguntando, a soberania de Deus, irmão, é levar o homem a fazer o que Deus quer, até o perverso. Até o perverso. Você sabe que a soberania de Deus faz até o diabo fazer a vontade dele? Deus curva o diabo faz a vontade dele? Assim como? Eu vou explicar aos irmãos. Os irmãos já leram em Apocalipse, no capítulo 20, dizendo que quando Satanás é solto da sua prisão, ele sai enganando as nações de Gog e Magog, cerca a cidade santa, aí desce fogo do céu e consome. O que está escrito lá? Está escrito em Apocalipse, né? Quando ele é solto da sua prisão, sai para enganar as nações. Aí os diabos raciocinassem. Ele está me ouvindo. Essa ideia não é mesmo porque ele tem. A Bíblia diz que eu vou enganar nações. Pois eu vou ficar quietinho, não vou enganar ninguém não, é para Deus ser tido como mentiroso. Ele disse que eu vou enganar, mas eu não vou enganar. Pois ele vai enganar, porque Deus disse que ele vai enganar. Porque Deus é soberano. A soberania de Deus é isso, irmãos. Deus é Senhor e ninguém resiste ao que Ele quer. Ao que Ele quer. Então, quando os crentes foram orientados para não se rebelarem, mas orarem pela autoridade para que tenhamos vida sossegada e quieta. E na relação aqui, empregatícia hoje, não naquele contexto do tempo lá que era de proprietário e escravo. Um crente que ele vai se firmar no emprego e vai crescer numa empresa e ter boas relações, é aquele que cumpre suas obrigações estabelecidas no contrato de trabalho e obedece ao chefe. E geralmente o chefe de hoje pede aquilo que é justo. Que é justo. Mas o texto, por diferença, diz até aquele que não é justo. Faça isso. Eu já contei aqui, vou contar novamente, eu sei que os irmãos assimilaram de uma relação que um pastor que era empregado em uma salina. Pastor Xavier, no tempo dele, ele trabalhava em uma salina, parece que era sacando sal, aquele negócio lá, era no Rio Grande do Norte, que lá é lugar mesmo, né? De fabricar sal. Ele tinha um chefe que não gostava dele de uma maneira inexplicável. Não é que ele era um empregado relapso, não. Ele chegava antes, saía depois. Fazia tudo o que era determinado. E de uma maneira inexplicável, o chefe não ia com a cara dele. Detestava ele. E porque detestava, perseguia. O que é que ele fazia? Odiava, ficava com raiva, orava a Deus. Porque ele sabia que é isso que a Bíblia diz. Foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez. O chefe, de tanto perseguir, foi notado por um superior, sem que ele se queixasse. Sem que ele dissesse. Se queixasse. Mas não gostava dele mesmo. Só que o outro gostava dele. Gostava dele. Aí ele confessou para o outro. Disse assim, olha, eu não gosto desse Xavier. Rapaz, eu quero prejudicá-lo, mas eu não consigo. Porque ele faz tudo certo, faz mais do que eu mando.
quero puni-lo, mas não tenho como fazê-lo. Claro, o outro chefe viu que era justo, moveu os pauzinhos. Aí o maior disse, ó, Xavier vai trabalhar agora com você. E aí foi um sossego só. Um sossego só. Agora, se ele se rebela, se ela briga com o chefe, se ele trama, se ele quer derrubar o chefe, se ele quer fazer, sabe o que vai acontecer? Até por um princípio de autoridade, o chefe maior vai tirá-lo. Vai mandar embora. Mandar embora. Ele não vai ganhar. Ele vai estar em desvantagem. Então, é por isso que eu entendo que Deus ensina a submissão para o próprio bem da pessoa. Até ao perverso. Porque é bom, é fácil. Porque o crente pode correr o risco de que quando o chefe é bom, ele ser relapso e não ser grato. E quando for ruim, ficar com raiva. Olha, o relacionamento inteligente é esse. Quando é que você resiste à autoridade? Quando ela vai contra a sua consciência em relação a Deus e as coisas certas. Aí você resiste. É a única opção que você pode resistir. Vou lhe mostrar um exemplo. Pedro e João foram presos, chamados perante as autoridades, receberam uma ordem. Eles receberam uma ordem. Qual foi a ordem? Aí Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse sentido, ele não aceitou. E foi fazer o contrário. O contrário. É a única hipótese do crente, por causa de consciência, por causa da sua obediência a Deus, não se sujeitar ao homem. Porque Deus é autoridade maior do que qualquer homem. Mas, não sendo isso, Deus ainda vai dizer mais. Repare como o ensino da Bíblia é um ensino que vai sempre contra as nossas tendências naturais. Por isso que só o crente recebe o ensino da Bíblia. Porque ele sabe que é de Deus. O incrédulo nunca vai receber. Nunca vai receber. Quem vai receber o ensino das Escrituras é o crente. O incrédulo nunca. Por isso que você, às vezes o crente na sua ingenuidade, chama um incrédulo e diz assim, rapaz, não faça isso, isso está errado. Ele vai dizer, está errado por quê? Eu gosto. Por que eu não faço? Porque é errado, ele fala, é errado na sua cabeça. Na minha está bem certa. Na minha está bem certa. E por que está certa? Porque eu gosto. Eu gosto. Aí se você vai dizer assim, você está errado porque Deus não gosta disso. Ele falou que Deus, o que eu faço, Deus aprova tudo o que eu faço. É assim que ele vai agir. Agora, o crente não. O crente, sim. A palavra de Deus é dirigida ao crente. Você sabe qual é o ministério do Espírito Santo para com os crentes? Só tem um. Ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Pronto. Acabou o ministério. Porque esse trabalho de convencimento é para levar ao arrependimento e à salvação. Depois que essa pessoa é salva, aí vem os ensinos bíblicos sobre santidade, orientação para viver. Embora a Bíblia ela dê uma orientação geral, que até o incrédulo, quando se submete, ele se dá bem. Se o incrédulo se submeter na sua relação de pregado, fazer o que está aqui, ele vai se dar bem. Fizer o que está aqui, ele vai se dar bem. Mas para o crente isso é imperativo. Mas eu entendo realmente que o incrédulo não tem a capacidade de aceitar o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia vai de encontro aos seus anseios, aos seus desejos, às suas práticas. Não espero que o incrédulo
abrace alegremente o ensino da Bíblia, porque ele não vai abraçar. Quem vai abraçar é o crente porque sabe que Deus é ter autoridade e crê nesse Deus. Então, imagine que se eu pegar uma plateia aqui de incrédulo, vou dar uma palestra para incrédulo, trabalhista, e pregue isso aqui, eu vou receber a pedrada, sai daqui, seu maluco, sai daqui, seu doido, né? Que a Constituição ou as leis do trabalho me dão muito direito, eu quero saber dos meus direitos. Eu quero que você diminua meus deveres. Eu tenho 8 horas de serviço, eu quero que você lute para eu trabalhar 6. Se possível, eu quero trabalhar 4. E se possível, eu quero folgar 4 dias na semana. E se possível, se for um dia, melhor ainda. E o direito, todos. É assim que ele vai raciocinar. É assim que ele vai raciocinar. Mas o crente ele tem um dever de consciência pela coisa que é correta, pela coisa que é certa. Então repare o que é que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus quando você se submete esse tipo de convivência para um bom relacionamento. Olha o que ele fala no versículo 19. Ele diz assim, ó, porque isto é grato. Isto é grato. O que é grato? Grato a quem? A Deus. Isto é grato. A quem? A Deus. Não a você, a Deus. Que alguém suporte tristeza, olha aqui, tristeza, sofrendo injustamente, não é sofrendo justamente, não. Sofrendo justamente porque você faz o que é certo, por motivo de sua consciência para com Deus. Isso é grato. Grato a quem? A Deus. E diz que isso contribui para a glória de Deus, pois que glória, isso vai contribuir para a glória de Deus. Ó, quando você abre o livro de Mateus, quando Jesus ensina o Sermão do Monte, que ele começa com as bem-aventuranças, como é que ele termina as bem-aventuranças? Ele termina dizendo assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, você está sofrendo injustamente, e vos perseguirem injustamente, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O que é que a Bíblia diz? Bem-aventurados. Aí diz, por que é bem-aventurado? Olha o que você vai colher na eternidade. Você pode sofrer no presente mundo, no presente momento. Mas olha o que é que você vai colher na eternidade. Regozijai-vos e exultai-vos. Você diz, como é? Eu vou me regozijar quando alguém vai me injuriar? Eu fico injuriado. Quando alguém vai me perseguir, eu quero dar um tranco nele. Quando alguém vai mentir contra mim, eu vou aceitar nada. Quando a pessoa disser todo mal contra mim, eu vou aceitar nada. Mas a Bíblia fala bem-aventurado. Ainda diz assim, regozijai-vos e exultai. Irmão, na vida prática, no nosso cotidiano, a gente consegue? Você consegue? Eu não consigo. Eu não consigo mesmo. Eu não posso não revidar. Eu posso não devolver a moeda. Mas dizer que eu tenho capacidade de me regozijar e me exultar vai além do que eu posso entender. Eu posso compreender. Mas o que a Bíblia está dizendo é isso. E Jesus está dizendo assim, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele diz assim, não fique pensando que só são vocês, não. Porque isso fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Aí a gente pergunta, meu Deus, como é que eu tenho condições de obedecer as Escrituras? Como é que eu tenho? Eu não tenho, só se eu fosse um sobrenatural, claro. Nem você tem, nem eu tenho, ninguém tem. Agora, sabe como é que você pode ter? Quando Jesus lhe reveste. Por isso que Paulo diz assim, dizendo, velho homem, mas ele fala também, dizendo assim, da vida, que esse viver que agora vivo pela fé em Cristo.
Cristo revestindo a pessoa, Cristo em vós é que lhe capacita você poder viver assim. Mas eu ainda tenho dificuldade de entender, mas como é que eu vou me alegrar? Como é que eu vou me exultar? Eu só entendo assim, ó, eu vou me alegrar e exultar, não porque eu estou sofrendo, mas porque eu estou glorificando a meu Deus. Eu posso entender que essa alegria é alegria em relação ao meu Deus, que eu estou glorificando a Ele. Não porque alguém está me dando chicotada e diz, dê outra, dê a segunda. Eu não sei. Né? Mas eu entendo que essa alegria, essa exultação, é por causa de Cristo. Eu estou glorificando a meu Deus. Meu Deus é a fonte da minha alegria. Não eu, não tenho essa capacidade. Então, o texto vai dizer assim, vai explicar isso. Depois que ele fala de justamente, sofrer justamente, que é para a glória de Deus. Agora ele faz a advertência. Porque há pessoas que sofrem porque causaram algum malefício e se tornam valentes. Ele disse, isso não é motivo de regozijo, não. Ele fala assim, ó, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Aí a pessoa é maltratada, mas é maltratada porque fez o mal. Fez o mal. Ele faz, que glória há nisso? Você suporta porque você está recebendo o que merece. Deus disse, o bom é você receber o que não merece. O que não merece. Essa é a força do argumento desse versículo que ele está colocando aqui, no versículo 20. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Isso agrada a Deus. Aí você vai dizer, mas por que Deus se agrada da minha dor? Deus não me ama? Porque Ele quer que eu sofra. Não, Deus não quer que você sofra. Essas circunstâncias vierem a existir. Aí não é que você provoque a situação, mas se essas circunstâncias vierem a existir, reaja dessa maneira. Esse é o conselho. E eu tenho que dizer, Senhor, a tua palavra é tão perfeita, eu sou tão imperfeito, eu não tenho condições. Se o Senhor não me conceder essa condição. Aí ele vai dizer, por que eu estou aqui? Você quer ver uma coisa? Você abre a palavra de Deus lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O que é que diz? Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É tudo que é pecado. É inveja, é em todas as áreas. Deus só está dando uma opção para você não cumprir a concupiscência da carne. Qual é? Qual é? O texto está claro. Andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É viver completamente submisso a Ele. Então você vê que a vida cristã é essa luta mesmo, que Denilson acabou de falar aí. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu me esforço, mas me vejo derrotado. Isso não é só dele, não. É de todos os crentes. Paulo também disse isso. Você se lembra Paulo escrevendo Romano, ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? De que corpo você acha que ele está falando? É desse princípio do pecado que nós herdamos de Adão. Agora, ele glorificava a Deus porque ele sabia, um dia, esse princípio escravizador, esse homem velho, não mais conviverá comigo na eternidade. E não vai poder. Porque eu digo, se Deus levasse todos os crentes para o céu com esse velho homem, o que os crentes mais fariam no céu é pecar. E o céu não é esfera de pecado. E por isso que a gente tem que atribuir a Deus, glorificar a Deus pela nossa salvação. A nossa salvação só é possível por causa de Jesus, por causa da cruz, porque ele crucificou na cruz essa natureza herdada. É o princípio do pecado. É por isso que no céu todo mundo vai viver em perfeita harmonia, em perfeita obediência a Deus e perfeito relacionamento com seus irmãos.
Porque você não entra lá com o pecado por causa da cruz, por causa daquilo que Jesus fez. E é isso também que ele oferece como solução para o viver aqui, que é difícil. Viver desse jeito, sendo justiçado, sendo afligido e respondendo, fazendo o bem diante daqueles que praticam o mal contra você. Aí ele dá como exemplo, sabe quem? Jesus, que ele foi quem viveu assim. O texto diz a partir do versículo 25: porquanto para isto mesmo foste chamado. Pois, aí ele bota o exemplo de Jesus, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-os exemplo para seguirem os seus passos. Aí ele bota Jesus como exemplo. Agora, imagine aqui uma coisa, irmãos. O que lhe motiva, o que lhe alegra, não é o sofrimento em si, mas é porque você está fazendo isso por causa do seu Salvador, do seu Redentor, e pedindo graça a Ele. Sabe por quê? Ele fez por você. Ele fez por você. Olha o que o texto diz, por mim, por você. Diz assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Dolo aqui é aquela palavra maligna, de má fé, intencionada, aquela trama moca, aquela falta de retidão de caráter, para provar sempre o que é certo e reprovar sempre o que é errado. Eu entendo que um crente maduro é aquele que reprova o erro primeiro nele e depois nos outros. Ele é mais contundente na reprovação dele mesmo do que na reprovação dos outros. E Jesus é o exemplo. E olhe que o texto diz, ele passou isso por mim e por você. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Eu vou mostrar um exemplo que os irmãos conhecem na Bíblia, eu acho interessante. Diferença entre Paulo e Jesus, né? Paulo um dia compareceu perante o Sinédrio para fazer sua defesa. Aí o sacerdote, o sumo sacerdote, chamou uma pessoa e disse assim, deu um tapa na boca dele, na cara dele. Aí o camarada foi lá e pá, na cara de Paulo. Né? Aí Paulo disse assim, ele não se tornou violento, ele não ficou vermelho, não reagiu. Mas ele, com palavras, ele disse assim, se dirigiram ao sumo sacerdote, porque ele sabia que foi o sumo sacerdote que mandou. Ele disse assim, Deus te ferirá a parede branqueada. Eu nunca entendi o que é essa expressão parede branqueada. Fico pensando que se era a indumentária do sacerdote. Você está aí para me julgar retamente, contra a lei me manda ferir. Paulo não estava certo na sua indignação, mas alguém disse, como é que você vai injuriar o sumo sacerdote de Deus? Chamou o cabo sacerdote. Aí foi o que Paulo disse, se retratou. Não sabia, irmão, que era o sumo sacerdote de Deus. Então aquela expressão parede branqueada, eu queria entender ainda, porque alguém disse, porque ele é sumo sacerdote, a vestimenta branca dele. Mas não é, porque Paulo era do Sinédrio, Paulo sabia que era sumo sacerdote. E Paulo não ia dizer, não sabias, irmãos, que era o sumo sacerdote. Diga, irmão. Você que se lembra lá. Viu? Então, essa foi a reação de Paulo. A gente vai condenar ele? Não. Se fosse você pegava uma pedra, né? Se pudesse. Não pega porque não pode. Agora, olha a reação de Jesus. Jesus também tomou uma bofetada também. Não estava sendo julgado. E foi o sumo sacerdote que mandou. Sabe o que Jesus disse? Ao seu ex-bofeado, aquele que lhe esbofeteou, ele disse assim, se eu disse alguma coisa mal, me dê testemunho. Mas se eu fiz uma coisa correta, por que me feres? Jesus ainda tentou ganhar ao camarada que deu uma bofetada nele. Apelar a sua consciência, a sua razão, o seu senso. Para que ele disse, isso é mesmo, ele não me fez mal nenhum. Por que eu fiz isso? Olha como Jesus reagia. Claro, irmão, um dia nós vamos reagir sempre como Jesus, mas o desafio nosso é reagirmos como Jesus reagiu. Eu só vou reagir como Jesus reagiu se ele estiver totalmente me controlando, senão eu não vou fazer isso, nem você vai fazer isso. Mas esse ensino é dirigido a você. E repare, qual é o grande estímulo que você tem? Porque ele fez isso por você e por mim. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças.
mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele entregava na mão do Pai. Aí diz que ele fez por nós, carregando ele mesmo, seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Né? Então você vê que ele nos substituiu. Então nós temos que raciocinar assim. Né? E eu quero concluir com esse pensamento. Jesus sofreu por você e por mim que não merecemos. Eu pergunto, por que eu não posso sofrer por aquele que merece? Ele fez por você e por mim que não merecemos. E por que eu não posso sofrer por aquele que merece? Então nós somos desafiados a deixar que a vida dele viva em nós. Aquilo que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo. Quando Cristo vive na pessoa, isso eu entendo que é obediência plena, obediência completa. Eu estou dizendo que foi Paulo que disse isso. E Paulo era um homem de carne e osso como nós. Então, quando o crente chegar a essa conclusão, você vai refletir Cristo e as suas ações serão semelhantes a dele.